Olá, eu sou a professora Cristiane Rodrigues, professora de língua portuguesa do município de Petrolina, e nós vamos estudar o gênero roteiro de cinema, fazendo uma análise do filme Malévola. Então, nós vamos fazer uma análise do filme. Na verdade, foi um filme escolhido que vai estar presente também no nosso caderno de atividades, tá certo? Então, preste atenção. Vamos ver a sinopse do filme. Quando a gente fala de roteiro, né, a gente já viu e sabe que o roteiro é o filme escrito. Então, a sinopse é uma linguagem utilizada pelos roteiristas para trazer, então, um pequeno resumo sobre o que a história vai trazer para as telas de cinema, tá bom? Então, vamos lá. Malévola, uma jovem de coração puro, vive em um pacífico reino da floresta. Um dia, um exército invasor ameaça a harmonia da região e ela se transforma na mais feroz protetora do reino. No entanto, uma terrível traição a transforma em uma mulher amarga e vingativa. Como consequência, ela amaldiçoa Aurora, sua filha recém-nascida. Mas, aos poucos, Malévola percebe que a criança é a chave para a paz no reino e para a sua verdadeira felicidade também. Vamos ver então aqui o resumo dessa história, né? Ela era uma fada do bem e foi enganada por um humano ambicioso, por nome de Stefan, que desde criança tinha o desejo de morar no castelo e então teve a oportunidade de ser rei. Quando o atual rei, ao perseguir Malévola, foi ferido e prometeu a coroa a quem matasse a mesma, fingindo que a amava, a enganou outra vez. Fez com que tomasse um sonífero e caísse em sono profundo. Como não teve coragem de matá-la, cortou-lhe as belas asas e as levou para o reino como prova da morte de Malévola. O rei então cumpriu a promessa e passou a coroa para Stefan, tornando-o o primeiro rei da sua linhagem. Quando Aurora nasceu, Malévola teve a oportunidade de se vingar. Lançou uma maldição na princesinha, que ao completar 16 anos, dormiria profundamente e só acordaria com um beijo de amor verdadeiro. Malévola esteve sempre perto de Aurora, protegendo-a, o que fez com que a tivesse como filha e a amasse, mesmo sem querer, pois seu coração não era mau. Ao aproximar a idade de se cumprir a vingança, Malévola tentou revogar a maldição, mas não conseguiu, pois era irrevogável até mesmo para ela. Malévola fez o príncipe que conheceu Aurora na floresta chegar até seu leito e beijá-la após a maldição se cumprir. Só que não era um beijo verdadeiro. O que fez despertar foi o beijo dado por Malévola na sua testa. Este, sim, foi o beijo de amor verdadeiro. E Malévola voltou a ser o que era, uma fada do bem. O que nos faz refletir sobre o preconceito quando julgamos as pessoas pela aparência, por suas atitudes, sem saber por que reagem de tal maneira, por ser diferente de nós ou mesmo pelos que os outros dizem ao seu respeito, e não procuramos tirar as nossas próprias conclusões. Transformamos pessoas em monstros e às vezes elas são fadas. Precisamos rever nossos conceitos, pois o vilão da história não era Malévola e sim o rei. Então, gente, o resumo dessa história é muito importante também porque vai ajudar você na sua atividade, tá bom? Então, eu trouxe aqui o filme Malévola como, na verdade, um exemplo, né, do que a gente está estudando, roteiro de cinema, tá? E esse é o resumo do filme. Vamos continuar. Uma análise do filme. Então, alimentado por muitos símbolos, o filme apresenta dois reinos em guerra, o de Mors, onde vivem criaturas místicas, e o dos humanos, ou seja, simbolicamente faz uma divisão entre o inconsciente, que é recheado de símbolos,
e o consciente. Assim, o filme traz uma reflexão baseada no desequilíbrio entre o feminino e o masculino, a dinâmica do poder e o que esta força, então, pode desencadear. Na trama, então, Malévola é protetora do reino de Mors. E, desde pequena, com chifres e asas, mantém a paz entre os dois reinos diferentes. Mas tudo muda quando ela se apaixona por Stefan, que a atrai, fazendo com que ela se torne amarga e vingativa, amaldiçoando a recém-nascida Aurora. Ao longo do filme, nós observamos a mudança do sentimento de Malévola por Aurora, que, por sua vez, a considera sua fada madrinha. De acordo com o psicólogo Paulo Crosariol, a expressão do mal é uma dinâmica da pessoa em resposta a algo que aconteceu com ela. Então, o amor não causa o mal, mas no sofrer uma decepção, uma frustração ou uma mágoa, pode se transformar em desejo de vingança, como uma expressão de dor, explica Paulo. De uma maneira geral, então, o filme é um retrato do ego estruturado defensivamente, né, que é o poder, em luta com um princípio vital, que é a alma, e representa o resgate da alma, do amor, pelo princípio feminino. Malévola é o símbolo de uma grande mãe. Ela é uma heroína e vilã ao mesmo tempo, né? Ela e a Aurora não se excluem, mas se completam. Então, nós podemos analisar o corvo, né, que aparece na história também, como o princípio masculino de Malévola, por exemplo. Assim como seus chifres são o princípio masculino retratado, né, nessa presença dessa fada, que tem chifres e asas. É uma reflexão também sobre uma análise crítica do filme, tá ok? Então, continuando no momento em que Stefan, né, corta as asas de Malévola e atrai, acontece a quebra da confiança. Como em muitos relacionamentos, então, tal situação revela os medos existentes na união entre duas pessoas, como o da entrega, o sofrer, a traição, enfim, de todas as demandas que um relacionamento, em geral, traz. E o preço é o sofrimento, né? Como as várias fugas do ego, como, por exemplo, o uso de drogas, né? O sexo, o excesso de trabalho, entre outros. Sendo, na verdade, o caminho, né? Sendo que, na verdade, o caminho se faz indo para dentro de cada um. Isso é uma reflexão do filme, tá bom, gente? Afinal, o amor e o desamor estão dentro de nós. E as respostas não estão no meio externo, mas sim no seu autoconhecimento, né? Que, na verdade, isso é a psicologia que afirma. Então, de maneira geral, o filme mostra o que acontece na jornada da vida de todos os seres humanos. Perdemos nossas asas, mas até o fim de nossas vidas tentamos consegui-las de volta. Porque todos, como Malévola, apenas queremos voltar a voar, ter poder sobre as nossas vidas e caminhar de uma maneira livre, disse Crosariol, que é o psicólogo. O filme possui uma boa metodologia terapêutica ao trabalhar a integração entre o bem e o mal, do certo e do errado, do masculino e do feminino, das virtudes do ser e da busca pelo equilíbrio dentro de cada um de nós, como ocorre na natureza em razão da sincronicidade existente no universo. Depois de ler, né, esse artigo, depois de fazer essa análise, que tal você participar? Né? Que tal você, na verdade, buscar assistir o filme, né? Para que você possa visualizar essa história tão fantástica que a gente está fazendo essa análise aqui nessa aula. Bom, gente, então, como foi dito, né? Já nós estamos
estudando o gênero roteiro de cinema, e eu trouxe para vocês aqui uma curiosidade sobre este filme que eu acho bastante interessante, até porque Malévola é uma reconstrução de um conto, né, de fada, um conto infantil, que é, na verdade, A Bela Adormecida, onde o filme traz um reconto dessa história, né? Aonde, na verdade, o amor verdadeiro não é do príncipe, mas sim da mãe, né, da fada que a protegeu diante da sua trajetória, tá? E que, na verdade, transforma uma vingança em um sentimento de proteção, de cuidado e de amor verdadeiro, tá? Então a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.